Shalom, que a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Creio no Espírito Santo. Esta é a fé que professamos quando rezamos o Creio em Deus. A vinda do Espírito Santo para habitar em nós é um grande presente. No Antigo Testamento, não vamos encontrar a palavra Espírito Santo, mas o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, ele é explicado como a ação e o poder de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo é mencionado muitas vezes, em especial no Evangelho de Lucas por 15 vezes, em Atos dos Apóstolos por 55 vezes. No Evangelho de João, o Espírito Santo tem nome, Paráclito. É apresentado como uma persona da Santíssima Trindade. No Antigo Testamento, as leis de Deus estavam em pedras frias e duras, mas o Senhor prometeu que colocaria as suas leis em nossos corações. Jesus recebeu o Espírito Santo no seu batismo com João Batista. O mesmo o guiou e deu força a Jesus para ir até o fim na sua missão. Hoje é esse mesmo Espírito que guia a Igreja e cada filho de Deus que é batizado. Nós, seres humanos, necessitamos de algo concreto para nos relacionar. Isso é antropológico. Os símbolos do Espírito Santo nos ajudam a compreender que o Espírito de Deus realmente não tem uma forma humana, afinal é espiritual, ou seja, nossos olhos ainda estão impossibilitados de ver, mas podemos sentir sua presença, ação, poder, amor, paz e alegria que nos comunica. O que todos os símbolos do Espírito Santo têm em comum é a capacidade de ação, movimento, purificação, proteção, ensinamento, direção, iluminação, conversão e adoração. Essa é a missão do Espírito Santo. Vamos ler um texto importante que nos fala sobre o Espírito Santo. Mas antes, dê uma forcinha para essa evangelizadora. Curtindo o vídeo é de graça e ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais católicos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 26. Vamos lendo e refletindo. Versículo 15. Se me amais, observareis meus mandamentos. O nosso amor por Jesus será visível em nossa vida, através de nossas palavras e ações, principalmente ao nosso próximo, porque é no chão da vida que mostramos o nosso amor a Deus. Como diz a palavra, aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Se somos seguidores de Cristo, se o amamos, vamos buscar conhecer os seus ensinamentos, mandamentos, para agir como Ele. Versículo 16. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Jesus é o mediador junto ao Pai. É Ele quem pede por nós. A fidelidade de Jesus, ao ponto de doar a própria vida, lhe garante esta condição de ser intercessor fiel. Esse é o primeiro de 5 anúncios da vinda do Espírito Santo no Evangelho de João. Paráclito significa confortador ou advogado. Portanto, Jesus será nosso advogado junto ao Pai e ao Espírito Santo, nosso defensor contra o mundo. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Jesus revela que esse protetor é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas os discípulos conhecem. O Espírito é aquele que revela a verdade de Deus, amor que se torna serviço, e todos aqueles que vivem no amor percebem sua presença constante e ativa. Pelo contrário, o mundo da mentira e do poder é incompatível com o Espírito de verdade, como as trevas são inconciliáveis com a luz e a morte com a vida. Quando o homem acolhe o Espírito de verdade, adquire atenta sensibilidade, que o leva a saber distinguir entre aquilo que procede de Deus e qualquer forma de mentira. Essa sintonia com o Espírito de verdade torna todo discípulo profeta para a comunidade, ajudando-o a manter viva e vivificante a mensagem de Jesus e sabendo discernir entre a palavra e as palavras. Quem ama Jesus acolhe a sua palavra. Será o novo templo de Deus. Neste, Jesus e o Pai
vão fazer a sua morada. O apóstolo Paulo vai desenvolver melhor essa ideia e vai afirmar que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Versículo 18: Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Os órfãos, junto com as viúvas e os estrangeiros, formam a chamada tríade social, que Deus olha com carinho. Os discípulos de Jesus não ficarão órfãos sem a assistência. Jesus enviará o Espírito Santo para guiar a sua igreja e discípulos. Versículo 19: Ainda um pouco e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está anunciando a sua morte, mas não é uma despedida para sempre. Ele sai do mundo, mas os fiéis hão de vê-lo. Como? Jesus entra na vida gloriosa de Deus, e quem acredita nele participa da mesma vida, participando do reino de Deus. Através do Espírito Santo, podemos ver através dos olhos que não veem, mas sentem a fé. Versículo 20. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É importante ver esta tríplice relação. Jesus está ligado ao Pai, ao mesmo tempo, Jesus está ligado aos seus discípulos, e os discípulos a Jesus. Amor é relação. Igualmente nós, para estarmos ligados a Jesus e Ele em nós, só precisamos ter fé nele. Versículo 21. Quem tem meus mandamentos e os observa é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Simples assim, quem ama verdadeiramente a Jesus dedica-se a conhecer a Ele, suas leis ou mandamentos, que são para nós instruções de como viver e chegar no verdadeiro Shalom, isto é, estar em paz com Deus e com o próximo. Deus amou Jesus porque Ele cumpriu a missão que o Pai o confiou, foi obediente até o fim. Assim nós, se praticarmos o amor ao próximo e tivermos fé em Jesus, também seremos amados pelo Pai e por Jesus. Jesus sabe quem o ama, pela prática do amor ao próximo. Foi assim que ele disse que todos saberiam que são seus discípulos. E todo aquele que tiver amor e fé será amado pelo Pai e por Jesus. A esses, Jesus garante que vai se manifestar. Versículo 22. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Judas tem o mesmo nome do traidor, Judas Iscariotes, mas este é o Judas Tadeu. Eles tiveram dificuldade de entender por que o Messias teria que se manifestar a eles e não publicamente de modo prodigioso. Versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Com sua resposta, Jesus convida os discípulos a um relacionamento completamente novo com Deus. No Êxodo, o Senhor havia estabelecido sua morada numa tenda no meio do povo e caminhava com eles, guiando-os para a liberdade. Depois, Deus habitava no templo, onde nem a todos era possível o acesso, e o povo era admitido somente sob especiais condições, segundo rígidos cerimoniais, dos quais os sacerdotes eram os zelosos guardiões. Com Jesus, Deus pôs a sua tenda entre nós, e todo discípulo de Cristo é chamado a tornar-se moradia divina. O homem tinha sacralizado Deus, mediante a comunicação do seu Espírito Santo. Deus agora sacraliza o homem. Deus não é mais uma realidade externa ao homem e distante dele, mas interna e íntima, e tem um nome: Pai. Quando entendemos isso, nossa relação com Deus muda. Esse é um dos grandes presentes que recebemos na nova aliança. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos coloca na presença de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Versículo 24. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem ainda não chegou na fé necessária para crer em Jesus, não consegue guardar as suas palavras. E as palavras de Jesus são as do Pai. Jesus fala e faz aquilo que aprendeu e ouviu de seu Pai. Versículo 25. Essas coisas vos tenho dito estando entre vós.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Jesus, enquanto esteve com os discípulos, falou, explicou, mesmo eles não entendendo muitas vezes, porque sabia que depois da sua partida, com o envio do Espírito Santo, os discípulos lembrariam e compreenderiam todas as palavras. Amém? Vamos a uma atividade para fixar o conteúdo. Paráclito significa: letra A, o Padre; letra B, o Anjo da Guarda; letra C, o Espírito Santo. Letra C, o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo habita hoje? Letra A, somente no céu. Letra B, em nós somos templo do Espírito Santo. Letra C, na água dos mares. Letra B, em nós somos templo do Espírito Santo. Se você ama Jesus, deve guardar o quê? Letra A, mandamentos de Deus. Letra B, as chaves do céu. Letra C, decorar os versículos da Bíblia. Letra A, mandamentos de Deus. Qual o pedido que Jesus fará ao Pai? Letra A, uma casa no céu. Letra B, o envio do Espírito Santo. Letra C, a queda do Império Romano. Letra B, o envio do Espírito Santo. Esse vídeo ajudou a sua catequese? Se sim, dê aquela força para essa evangelizadora, curtindo o vídeo. Deixe nos comentários qual é a etapa da sua catequese. Conheça o Instagram @vosconhecer e visite o site www.vosconhecer.com.br e conheça os cursos e materiais bíblicos. Os links estão na descrição do vídeo. Continue assistindo os vídeos do canal. Paz e bem!